Oi, eu tava ansiosa para conseguir gravar esse vídeo e poder compartilhar com quem quer que queira saber a experiência diferente que eu tive esse fim de semana. Primeiramente, eu preciso destacar que eu não tenho conhecimento nenhum sobre esse assunto. Eu não tenho nenhum conhecimento prático, eu não tenho nenhum conhecimento teórico. Então, a intenção do vídeo não é ensinar nada para ninguém. No sábado, meu marido me levou até o clube de tiro do Assault, da Assault, que fica no Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo. Ele me levou lá para que eu tivesse uma instrução de tiro com os instrutores do Tactical Response. Eu sou uma pessoa a favor do porte legal de armas, porém eu nunca tive intenção nenhuma de portá-las. Eu só defendo o direito a pessoas que sentem a necessidade e têm plenas condições mentais e psicológicas de portá-las. Porém, eu nunca tive esse interesse. Se você é uma pessoa contrária a isso, se você é uma pessoa desarmamentista, eu gostaria muito que você visse esse vídeo até o final para entender a minha percepção acerca desse assunto. Pois bem, essa aula especificamente foi sobre porte velado, que ao meu entendimento seria o porte de uma forma discreta, porque a evidência do porte te deixaria vulnerável, te deixaria em risco, te deixaria evidente. Então, essa aula foi justamente para que você saiba portar de uma forma que não fique em evidência. Como eu não tenho conhecimento nenhum, eu tive que ter os primeiros contatos para saber como tirar um carregador, como colocar no coldre, em que posição era melhor o saque, de como segurar, de como seria a postura na hora de atirar. Então eu tive todo esse contato primeiramente. Os instrutores, eles são bem diretos. Então as instruções, elas não têm informações irrelevantes que não precisam ser dadas. Todas as informações são muito importantes e são muito diretas e de fácil entendimento. Então mesmo para mim que não tenho conhecimento e nunca tive contato nenhum, foi muito fácil para eu entender todo o conceito e toda a intenção das regras que devem ser aplicadas. Eu tenho pessoas ao meu convívio, sim, que têm conhecimento e que portam armas. Porém, eu nunca tive interesse em adquirir esse conhecimento, eu nunca achei necessário. Eu sempre tive contato visual, mas eu nunca tive necessidade ou curiosidade em manuseá-la. Então, para mim, foi realmente o princípio de tudo. No início, nessa parte mais teórica, foi tranquilo, até o contato com a arma em si, sem munição, para mim foi tranquilo. Foi fácil entender, foi fácil começar a saber sobre a melhor forma de manuseio, a forma correta. Então, para mim, essa parte foi tranquila. Porém, na hora de começar a dar os tiros, como o meu corpo ele não sabia qual era a sensação de dar um tiro, ele não sabia qual era a sensação de ouvir um tiro tão de perto, foi uma surpresa para mim essa percepção, essa sensação, foi nova. E aí eu descobri um pavor. Por isso eu disse que as pessoas que são desarmamentistas deveriam ver o vídeo para entender a minha percepção. Então, a partir do momento que eu dei o primeiro tiro, que foi tranquilo, os seguintes não foram nada tranquilos. Eu fui criando nesse curto período, conforme as instruções iam mudando e eu ia dando os tiros, eu fui criando um pavor, eu criei um medo que eu não sabia que eu tinha, sendo que eu sempre tive esse contato visual e um contato direto com pessoas que manuseiam armas. Mas naquele momento, saber que ela estava sob o meu controle, ela estava sob a minha responsabilidade, me trouxe um pânico, me trouxe um desespero. Eu fiquei angustiada, eu suava, eu tremia, a minha pressão baixou e eu fiquei totalmente descontrolada. Eu não externei isso, mas obviamente dava pra perceber que eu estava bem nervosa, porque o instrutor me dizia: fica calma, relaxa, porque você já teve o primeiro tiro, você já sabe como não é mais novidade. Porém, parecia que os próximos eram só piores, me traziam mais pânico. O fato de eu estar com a arma na hora do instrutor dizer para sacar e executar a instrução que ele pedia, era um fato até que para mim insuportável. Mas quando ele dizia
armas no coldre, que era o momento de eu pegar a arma que já estava carregada e colocá-la próxima ao meu corpo, isso me trouxe uma insegurança que, assim, tremenda. Me deixava em pavor toda hora que eu tinha que colocar a arma no coldre, porque a sensação que eu tinha era que a qualquer momento ela ia disparar. Mesmo o instrutor dizendo por várias vezes, não vai disparar, é só não colocar o dedo no gatilho, o dedo sempre fora do gatilho, coisas que eles enfatizam o tempo todo, dedo fora do gatilho. Mas mesmo assim, mesmo estando com o dedo fora do gatilho e vendo que eu estava com o dedo fora do gatilho, na hora de colocar a arma no coldre, eu sentia pânico. A sensação que eu tinha era que eu ia levar um tiro, que eu ia me dar um tiro. Então, foi nessa hora que eu criei um certo repúdio sobre a arma e que eu pensava, eu não quero mais, eu não quero continuar esse treinamento, eu não quero mais atirar. As pessoas falam que é legal, mas não é legal, eu não gostei, eu não quero mais atirar. Então, os meus sentimentos ficaram muito aflorados, muito. Eu tive uma sensação muito ruim e eu fiquei muito vulnerável. Eu tive muito medo do que eu poderia fazer por não saber se estava fazendo certo, se eu estava guardando certo. Então, eu tinha muito medo quando eu aproximava ela ao meu corpo. E eu lembro que o instrutor disse no início do curso que nunca houve nenhum acidente durante as ministrações deles. E aí eu pensei nisso durante as minhas execuções, durante os tiros que eu dava, e eu pensava, ele falou isso porque ele nunca deu nenhum curso pra mim, porque agora sou eu que estou aqui e eu não tenho controle sobre um objeto letal. Eu fiquei apavorada. Eu tinha a sensação que realmente eu não tinha capacidade de estar responsável por uma arma. Eu me senti totalmente incapaz, vulnerável. Despertou um medo que eu não conhecia e isso me trouxe sentimentos bem ruins. Porém, durante todas as outras instruções, foram vários tiros que me deixaram com esse sentimento de vulnerabilidade, de pânico, de eu não quero mais, eu não quero portar, eu não quero contato. Então, esse sentimento que normalmente as pessoas que são contra o porte de armas têm, de que a arma é muito perigoso, de que a qualquer momento uma pessoa inocente pode ser prejudicada por esse objeto. Então, era esse sentimento que me trouxe nesse momento. Então, eu entendi o sentimento que as pessoas que são contra o armamento têm. E eu não queria mais esse contato, eu queria me abster disso, eu não queria mais. Porém, durante as outras etapas, conforme ele sempre ia passando por uma instrução e explicando o porquê daquela instrução de ser daquela forma, o porquê daquela posição ser daquele jeito, o porquê do saque ser de tal maneira. Então, esse conhecimento que foi me agregando, foi me fazendo perceber que o controle era totalmente meu. Que apesar de estar portando algo totalmente letal, ele sozinho não faz nada. Que a pessoa que o porta, que precisa ter esse conhecimento e essa intenção, para que nada de ruim aconteça com pessoas inocentes. Então, conforme a instrução foi evoluindo, os procedimentos foram mudando, eu fui agregando esse conhecimento e tendo esse entendimento de que não é necessário somente ter o porte legal, e sim ter o treinamento necessário para que você saiba como agir, o que fazer quando precisar utilizar a arma. Então, esse treinamento, esse conhecimento que foi agregando conforme eu ia mudando os procedimentos, que foram me fazendo ficar segura e foram me fazendo entender que eu estava conseguindo reproduzir, obviamente de uma forma iniciante, o que ele pedia, e o que me fazia entender que o controle era totalmente meu. Eu tenho sanidade mental, então eu não ia fazer nada que eu não quisesse, vamos dizer assim. Então eu tinha total controle, a responsabilidade era minha e eu tinha total controle sobre aquilo.
eu estava tendo uma instrução, eu estava tendo um entendimento do porquê algumas coisas, algumas regras precisariam ser seguidas, e isso me fez voltar a ter segurança. E me fez, novamente, não ter medo de estar próxima a uma arma. Então, a intenção do vídeo era realmente compartilhar essa sensação. Primeiramente, eu cheguei ao ápice de gostar do que eu estava fazendo. Eu achei que eu não ia ter essa sensação de que a prática de tiro é prazerosa. Eu achei que eu não ia ter. Porém, eu cheguei nesse estágio, eu consegui sentir essa sensação de que é uma prática desestressante, é gostoso. E eu consegui perder aquele medo inicial, aquele pânico, aquela sensação de estar vulnerável, aquela sensação de não ter controle sobre um objeto letal. Eu consegui superar essa sensação. Então, para mim, além da experiência de ter esse contato inicial com a arma, de poder dar esses tiros que eu nunca dei, além disso, foi uma superação pessoal, porque eu descobri um medo em que eu não sabia que eu tinha. Eu criei um pavor, um medo naquele momento, em que a partir da disponibilidade que eu tive para adquirir o conhecimento, eu consegui superá-lo. Então, no mesmo dia em que eu descobri uma sensação ruim, eu consegui superá-la. Então, para mim, isso foi a parte mais importante do dia. Foi eu conseguir ter o controle dos meus sentimentos para que eu pudesse superar um medo que eu criei. E, obviamente, o treinamento foi excelente. Foi muito importante todas as informações teóricas que eu tive, todas as explicações teóricas para que eu entendesse como deveria ser feito na prática. E mesmo sem conhecimento nenhum, no final, eu não tinha mais essa insegurança. E isso me deixou assim muito realizada, justamente por esse sentimento ter mudado até o final. Eu achei que eu não ia conseguir reverter esse sentimento, que eu não ia conseguir mudar o meu pânico para um prazer. E de fato eu consegui. Então, foi devido ao ótimo treinamento que foi ministrado. Inclusive, eu recomendo para quem é a favor do porte, para quem não é a favor. Isso não tem nada a ver com você sair de lá e ir atrás de tirar um registro de armas. Para mim, foi superação. Foi um conhecimento agregado imenso, foi um conhecimento de autocontrole, foi uma descoberta de sentimentos diferentes. Então, para mim, foi muito além do que saber atirar. Então, eu recomendo realmente, para mesmo que você tenha repúdio sobre isso, mesmo que você nunca queira estar perto de alguém que porte arma, ou que você repudie qualquer tipo de parecer favorável ao porte de armas. Então, eu recomendo justamente para que você tenha essa sensação. Mesmo que você saia de lá com essa certeza de que você é contra o porte de armas, mas que você saiba e você tenha a sensação que você está sob o controle. O objeto está sob o seu controle, ele não vai fazer nada sozinho, e que você precisa do conhecimento para que você tenha essa segurança. Então, eu recomendo, assim, de fato, o treinamento dos meninos, dos instrutores do Tactical Response, até pela didática, pelo fácil entendimento, pelo curto espaço de tanto conhecimento agregado. Então, façam, se vocês puderem, se vocês tiverem a oportunidade, façam, porque eu tenho certeza que internamente vocês vão sentir uma etapa da vida de vocês alcançada, vamos dizer assim, um sentimento superado, sabe? São coisas, não dizem que tem uma certa idade pra gente fazer várias coisas, como, sei lá, pular de paraquedas, fazer uma viagem internacional. Eu acrescentaria aprender a atirar, porque pra mim foi realmente uma superação de sentimentos, uma descoberta de autocontrole, e foi assim,
sensacional. De verdade. Então, eu tenho muito a agradecer ao meu marido que me proporcionou esse dia, aos meninos do Tactical Response que foram bem pacientes. E eu vou postar o vídeo de algumas instruções para vocês terem ideia de como foi. Não foi nada monótono, não foi aquela coisa de só dar o tiro, não. Teve todo um treinamento, teve toda uma encenação e isso fez toda a diferença. Então, assim, foi muito, muito legal. E só pra finalizar, eu quis muito gravar esse vídeo justamente pra isso, pra compartilhar com vocês essa experiência, esse sentimento, esse sentimento de superação que eu tive, que eu não esperava, que seria esse misto de aprendizados, de autoconhecimento. Eu imaginei que só ia lá, ia dar tiro, ia gostar ou não. Até no início eu odiei, queria sair correndo, sair chorando e dizendo, não, sou da paz, eu não quero mais. E para passar para um outro sentimento que seria de autocontrole, de autoconfiança, de determinação, de eu posso, eu consigo e agora eu tenho controle sobre isso e nada acontece se eu tiver o conhecimento necessário, se eu tiver a experiência necessária, se eu tiver o autocontrole necessário. Então, foi muito importante pra mim. E aí eu vi uma frase que fez muito sentido pra mim, que foi me permito sentir para saber lidar. E é exatamente isso que eu queria passar pra vocês. Mesmo que você seja contra o porte legal de armas, se permita sentir para saber lidar com esse assunto. Foi muito importante, foi assim, um conhecimento gigante. Então, eu tenho a agradecer e se você ficou até os 16 minutos assistindo o meu relato, eu espero que você tenha gostado e que se tiver oportunidade, façam, porque vocês não vão se arrepender. E aí vocês voltam e me falam como foi, tá bom? Espero que pra vocês também seja essa experiência e essa evolução. Até mais!